Graças a Deus, irmãos, é com muita alegria, muita emoção. Está entrando no ar o programa Fé em Ação. Direção e participação do teu irmão em Cristo, pastor Carlos Alberto Lima da Costa. Eu saúdo a todo o povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu desejo a todos os nossos internautas, a todos os nossos irmãos que estão ligadinhos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, uma doce paz, uma suave paz, por meio do Espírito Santo, trazida do trono de Deus para cada um de nossos irmãos, para cada uma dessas famílias que estão ligadinhos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Graças a Deus, irmãos, mais uma vez, esta rica oportunidade o Senhor nos concede de estarmos juntinhos, ligadinhos por meio do Santo Espírito, para aprendermos o que Deus tem preparado para nós esta manhã deste dia. Graças a Deus. Irmãos, o Espírito Santo me toca desde cedo um tema muito polêmico, porém não é difícil de se resolver. Porventura, amados, a hora que Jesus romper nas nuvens, no momento que ele receber a autorização do Pai, Filho, chegou a hora, tu tens que descer e passar revista no teu povo. Aí ele olha para o pai e fala: Pai, eu já tenho tudo contabilizado. Ah, filho, muito bem. Eu só preciso da tua assinatura, da tua permissão, para que eu possa descer com os anjos na terra e buscar todos que são meus. Aí certamente o Pai dirá para o seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: tá bem, filho, eu não tinha e nem tenho nenhuma dúvida de que você é e continua eternamente, porque tudo que eu te dei, tudo que eu te ensinei, tudo que eu te passei, tu tens preservado, guardado com amor, com dedicação, com cuidado. E certamente tu farás, como já fizeste lá atrás, quando eu te enviei à terra, tu farás o melhor. E o melhor, irmãos, está por vir. O melhor é quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo romper nas nuvens e as trombetas tocarem, soarem, convocando nas quatro extremidades de toda essa terra os seus escolhidos. Mas a palavra que nos toca neste dia, neste momento, é essa: porventura, a hora que o Filho do homem, nosso Deus, o nosso grande Jeová, romper nas nuvens, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porventura achará paz na terra? Sim ou não? Você está em dúvida? Alguém já tem a certeza? Eu tenho. Não achará. Porque, rapidamente, irmãos, o que temos vistos, não só numa localidade, mas em toda a terra, de norte a sul, leste a oeste, pai contra filhos, filhos contra pai, filhos tirando a vida de pais, dos seus pais, de alguns pais. Os pais, alguns pais, tirando a vida de seus filhos.
determinadas mães tirando a vida de seus filhos e vice-versa. Há 40 anos atrás, o meu pastor, os nossos pastores, principalmente o pastor Fernando das Chagas, lá de João Pessoa, graças a Deus que esse pastor ainda está de pé, Deus tem permitido ele ainda estar de pé. Pastor Antônio Fernando das Chagas, a sede das Assembleias de Deus, que era em Jaguaribe, quase no centro de João Pessoa, hoje é em Mangabeira 1, presidida pelo pastor Antônio Fernando das Chagas. Há 40 anos atrás, eu tinha apenas 10 anos, eu já ouvia o meu pastor dizendo, ministrando esses acontecimentos futuros, filhos contra pais, pai contra filhos, irmão contra irmão, adultério sempre existiu, desde a época de Davi, muito antes. Eu creio que já começou essa bagunça lá em Gênesis, quando Caim matou Abel. Ele tomou um rumo ignorado, Deus permitiu. E daí a geração dele foi se multiplicando. E eu creio que coisas boas não aconteceram, porém outras coisas vieram a acontecer, agradável. Mas é porque Deus, ele trabalha da sua maneira. Tem um linguajar que diz, pau que nasce torto, morre torto. Essa é uma ideologia do homem. Mas a palavra de Deus diz, vinde a mim todos cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, o camarada pode vir tortinho, tortinho. Se ele abrir o coração e aceitar e desejar, verdadeiramente aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele será consertado. Então, essa ideologia é do homem. Ideologia de homem não quer dizer que seja o querer de Deus, a visão, o que Deus quer, o que Deus pode, porque Deus pode todas as coisas. E o nosso pastor Antônio Fernando das Chagas, ele já falava, nos finais dos tempos, acontecerão coisas terríveis. Porque, infelizmente, irmãos, tem irmãos nossos que vão para a TV, vão para a mídia, vão para os meios de comunicação, que tem velocidade de transmissão, e começa a abrir a boca e a falar, porque minha boca está coçando para falar. Mas eu não posso falar, porque se eu começar a falar, eu vou ferir a integridade de A e de B. E daí cria-se, por parte dessas pessoas, poderá criar, por parte dessas pessoas, processos em tribunais. Se a palavra de Deus nos recomenda que os nossos irmãos não devem levar os vossos irmãos, irmão levar irmão, de fé, de caminhada para o tribunal, para os tribunais, imagina, irmão, como é que fica a situação de uma pessoa desordenadamente ímpia. O que significa o ímpio? O ímpio é aquele que é omisso, é omissor da fé, é omissor da obediência. Omisso. Infelizmente, irmãos que não vigiam e usam esses meios de comunicação para falar, denegrir, é porque a palavra de Deus fala, a palavra de Deus está registrado aqui. Mas nos finais dos tempos, esse livro, a nossa Bíblia, esse livro que é inspirado, foi e continua sendo, pelos diversos homens de Deus, inspirado por Deus. Esse livro, ele não está perdendo a sua essência. Não, de maneira alguma, ele não está perdendo
os projetos que Deus determinou para os seus filhos passarem, para que os seus filhos futuros dessem continuidade. A promessa de Deus, ela não falha e nunca e jamais falhará. Jamais falhará. Mas esse livro, ele está sendo ignorado, infelizmente, por pessoas adeptos de Satanás, instrumento do inimigo. E como que não bastasse, nós vemos constantemente como que não bastasse uma coisa que, por mais que nós batemos no sentido de correção, nós vemos que ainda tem pessoas que insistem. Não quero eu ser o salvador da pátria. Mas, aleluia, o Espírito Santo de Deus que me toca nesta manhã, de falar para os nossos irmãos, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas nesse momento. Parem de conflitos. Parem, irmãos. O homem de Deus, ele não pode emprestar sua boca para o diabo, para que o diabo denigra a imagem do seu irmão, do seu amigo, seu companheiro de caminhada ministerial, e nem de quem quer que seja. Nós temos que abrir os nossos olhos, irmãos. Nós temos que abrir os nossos olhos. Por quê? Não pense os irmãos que o diabo, ele só ataca materialmente, fechando as portas de trabalho, causando enfermidade. O diabo, ele quer ir mais além, ele está indo mais além de que todas essas coisas. Doença, falta de alimento, perca de imóveis, danos morais, etc. O diabo, ele quer, e por um período ele até consegue, perseguir o povo de Deus, assim como Faraó fez lá no deserto, quando o povo saiu do seu jugo. Não pense os irmãos que pessoas que servem a Satanás só se resume em lugares fechados, em rituais macabros, de feitiçaria, bruxaria. Não! O diabo tem os levados para a faculdade, para estudar, para se formar. E certamente, eles obtendo a formação, o conhecimento, além do que o diabo os patrocina, eles vão subindo a ponto de chegarem em determinado local, em que este local é reunido homens, pessoas responsáveis de leis. Abram os seus ouvidos, irmãos, os vossos ouvidos, de leis. E que essas leis, por sua vez, coloca alguns tipos de rédea, porque rédea já é ruim.
Só em pensar em rédea, cabrecho. Limitações. E o aviso, a recomendação que eu tenho recebido de Deus para passar para os nossos irmãos é que cada um suporte um ao outro no amor de Cristo. O amor, ele cobre uma multidão de pecados. O amor, ele é auxiliador, ele suporta. O amor, ele é acalentador. O amor é auxiliador. O amor é humilde. O amor é confraternizador. O amor tudo suporta. Mas o que eu tenho visto são pessoas desmioladamente usando a mídia para se atacarem, achando que Deus está satisfeito, está achando legal todas essas coisas, todos esses procedimentos. Irmãos, não está não. A ira a Deus pertence. A ira a Deus pertence. A palavra de Deus diz que no mundo teremos o quê? Aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Bom ânimo. Bom ânimo, equilíbrio. Fé, obediência, perseverança. A igreja de 40 anos atrás. Por quê? A igreja de hoje, eu estou dizendo, não de modo geral, não estou generalizando, porque são poucos rebanhos espalhados por toda a terra que ainda tem esse comportamento, ainda tem essa intimidade, ou melhor, tem a intimidade com o Espírito Santo, começando pelas crianças. Eu sou de uma época que muitos têm lembrança dessa época, que as crianças tinham prazer de ir à casa de Deus. Eu me lembro que quando a 500 metros da minha igreja, eu via aquele eco, porque a igreja ficava numa altura, e quando os irmãos oravam, bradavam, nós ouvíamos, uma certa distância, o soar dos glórias, das rajadas de línguas estranhas. E eu confesso, irmãos, que eu me apressava, porque eu queria ouvir, eu queria sentir o Espírito Santo, que já estava presente, já estava pairando, já estava tocando. Cada um sentindo a presença do Espírito Santo, falando, interagindo com o Espírito Santo. Sim, porque o Espírito Santo, ele dialoga, ele fala conosco. E cada um na sua necessidade, no seu entusiasmo, na sua alegria, naquela emoção. E quando eu me ajoelhava, eu não demorava mais de que 2, 3 segundos, a língua enrolava, e o Espírito Santo começava a me tomar, a me tocar. Aleluia! Por quê, irmãos? Porque a criação daquela época era outra. Quando o filho chamava um palavrão, ou melhor, nem chamava. Mas infelizmente hoje, o filho vai para o colégio, chega em casa, o pai e a mãe, não estou dizendo que são todos, não. Nem se liga, não se importa com o filho de saber onde o filho estava, de ter o discernimento, o ouvido santo de entender, ouvir, se caso esteja havendo algum tipo de mudança, mas o filho chega cheio de gíria, cheio de maus costumes, cheio de maus procedimentos do mundo que aprende lá fora, traz para dentro de casa. O pai e a mãe, não são todos, mas há alguns pais, para não dizer a maioria, olha, acha bonito. E nisso vai para a igreja e volta do mesmo jeito para casa. Porque
Os pais são responsáveis pela educação dos nossos filhos. E os pais têm o dever, a obrigação de ensinar os seus filhos a orarem antes de sair de casa, de ler a palavra de Deus, de ensinar o seu filho no caminho, para que quando ele cresça, ele atinja uma certa idade, uma maior idade, ele não venha se desviar, não queira se desviar, se divertir no mundo do desvio. Mas, na maioria dos casos, antes de chegar essa idade de tomar o caminho, de criança mesmo ele já está desviado. Dentro de casa, na igreja, na rua. As outras pessoas veem, isso é o filho do crente, isso é o filho do pastor. Mas de noite está lá abrindo a boca, cantando no coral, cantando. E o pai, glória a Deus, aleluia, sem visão, sem discernimento. É uma coisa gerando outra. É uma maldição em cima de maldição. São acusações em cima de acusações. Porque o diabo, ele além de bagunçar, depois que ele consegue fazer a bagunça, ele começa a acusar. Olha aí. É pastor, é obreiro da tua casa, mas os filhos vivem de qualquer maneira. E vão para a igreja, chega lá, em vez de dobrar os joelhos, orar, e sentir a presença de Deus, e falar línguas, a língua dos anjos, a língua que o Espírito Santo tem para conceder, para vos agraciar. Nem recebe, porque o Espírito Santo, ele não é bobo, ele sabe, ele percebe logo que a educação não está correta. Infelizmente, algumas igrejas, pode dizer a maioria das igrejas hoje, não tenho medo de falar, porque o que eu estou falando não é um desabafo, é o que o Espírito Santo, é porque eu estou me segurando, o Espírito Santo diz, é a maioria mesmo, porque são poucas as que vão subir, são poucas as que estão dentro dos preceitos de Deus. E daí esse tipo de crianças, elas crescem, porque não teve uma educação, os pais não vivem uma vida com Deus, e os pastores desses pais, por sua vez, nem estão aí. Não estou dizendo que isso está acontecendo na tua igreja, mas o que se vê são homens com ambição no dinheiro, nos dízimos, nas ofertas. Malaquias diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, à casa do Senhor, para que haja manutenção na casa de Deus. E o que é manutenção? Manutenção, luz, manutenção, água, manutenção já, manutenção, um banco, manutenção, ar-condicionado, manutenção. A ovelha está necessitada, está precisando de um dinheirinho ali, a igreja adianta. Não vou dizer que empreste, mas ajude. Preste a boa ação, a solidariedade cristã. Olha, irmão, está aqui, tá? Vai lá no caixa da igreja, está aqui, meu irmão. Quanto é que é? R$500, 1.000, está aqui. Faz o teu exame. E Deus assim vai abençoando, vai multiplicando. Mas não tem visto, não tem acontecido. Na maioria das igrejas não tem acontecido. O irmão vai lá, pede ajuda do pastor. O pastor, não são todos, mas a maioria. Está sendo comprovado isso. Usa a própria Bíblia para dizer que se queixa dos seus próprios pecados, irmão. Você tem que se concentrar diante de Deus. De que se queixa o homem? Fui novo, hoje eu sou velho, mas nunca vi a descendência de um justo mendigar o pão. Aí o irmão volta mais arrasado ainda para casa. Aí, antes de chegar em casa, já está desviado. Essas crianças que não estão tendo educação são as crianças do futuro que darão continuidade a diversos, não só pastores, porque não é só alguns pastores que estão na mídia desordenadamente. Se tem sabedoria, mas não faz bom uso da sabedoria.
E estão perdendo a sabedoria porque Deus é a própria sabedoria. E o que se vê são homens que eram sábios. E alguns ainda permanecem com a sabedoria. Porque os que confessam alcançam misericórdia, mas a maioria não estão confessando. A maioria não são humildes. Não querem ser humildes. E o que é a humildade? A humildade, irmão, não é se rebaixar. A humildade não é anular os projetos. A humildade não é anular o teu casamento, o teu trabalho, a tua felicidade. Pelo contrário, antes ela exalta, diga comigo, ela exalta a capacidade e escuta e a empatia. Mas infelizmente, irmãos, nós vemos pessoas ignorantemente, desobedientemente, usando a mídia para denegrir a imagem do seu irmão ou de quem quer que seja. Esses homens que fazem uso disso aqui na mídia para fazer nome, denegrindo a imagem do seu semelhante, do seu irmão, do seu pastor, do seu ministério. Porque eu estou acompanhando no YouTube, não vou dizer 24 horas, mas tem um horário específico que eu venho aqui e olho, e cada vez que eu olho a coisa parece que está tomando uma proporção, como se fosse um bolo de neve descendo de morro abaixo. Irmãos, devemos abrir os nossos olhos. Não devemos ser fanáticos, porque a própria palavra de Deus nos recomenda. Sim, nós temos que ter momentos para o nosso lazer, para sorrirmos. Não quer dizer que durante todo o dia você tem que ficar sério. Não, no seu trabalho você tem que sorrir, você tem que ser uma pessoa alegre, você tem que ser uma pessoa prestativa, solidária. Mas eu digo, lazer é uma intimidade tua, da tua família. Eu na minha casa aqui, tem momentos que eu faço da minha casa um circo. Só que as brincadeiras são brincadeiras sadias. Brinco com a minha esposa, brinco com meus filhos. Imito faço até um teatrinho. E dentro desse teatro, com sabedoria, eu puxo meus filhos para dentro dessa brincadeira, ou esse tipo de brincadeira, sadia, e eles terminam achando bom e se divertindo. Porque você tem que ser criativo na tua casa. É melhor você ser criativo, criando, pedindo a Deus sabedoria e obtendo essa sabedoria, para que você possa alegrar os teus filhos, a tua esposa, um momento de descontração, de que eles irem para o mundo e aprenderem coisas lá no mundo com esse tal de WhatsApp. A ciência, ela tem evoluído. E, infelizmente, as crianças de 40 anos que não tiveram uma boa educação, o apóstolo Paulo diz assim, crescei na graça e no conhecimento, mas infelizmente tem homens de hoje que só crescem no conhecimento. A minha boca está coçando, mas não vou falar nome de ninguém. Você olha para alguns pastores aí, menino, tem pastor que tem conhecimento de sobra, mas não tem graça. Ele não tem graça. Graça. Ele é engraçado, mas não tem a graça de Deus. Ele faz graça para todo mundo rir, mas ele não tem a graça de Deus. Tem pastores que eu já ouvi. Os irmãos podem procurar aí no YouTube. Pastores dando entrevista lá um cidadão aí jovem, que ele é humorista. Já foram vários pastores de fama lá no programa dele. E eu ouvi um pastor de mídia falando que, adivinha, irmãos, um homem de Deus, um servo de Deus adivinhar. O adivinhão, ele não tem parte no reino de Deus. Os irmãos, a maioria de nossos irmãos estão assim, ó, de boca aberta,
e não estão percebendo quem é o profeta e quem é o falso profeta. Nos finais dos tempos, que já são os tempos atuais, esses falsos profetas, biblicamente, eles foram relatados há muitos anos atrás pelos os homens de Deus daquela época, que se possivelmente enganariam, como está enganando no presente, até os escolhidos, até os que estão no caminho certo de Deus, no caminho da verdade. Porque quando se fala de Deus, quando se fala da promessa, da salvação, todos querem ouvir. Mas o que se ouve, o que tem se percebido, ou o que se percebe, são homens que aprenderam mal lá na sua infância, não teve uma boa educação, tiveram bons pastores, porque tiveram e ainda têm bons pastores, mas não tiveram uma boa educação em casa, nos seus lares. E alguns não tiveram uma boa educação, mas se esforçaram, como eu. Irmãos, eu não estou aqui para falar da minha mãe nem do meu pai. Mas se eu fosse depender hoje da educação do meu pai e da minha mãe, eu não estaria aqui simplesmente, na minha simplicidade, falando que Jesus é bom, repudiando todas essas coisas que desagradavam aos olhos do nosso Deus. Eu sei que é quase impossível, para Deus nada é impossível, mas é quase impossível da maioria dessas pessoas que têm usado o meio de comunicação, de transmissão, no sentido de falar, de querer se promover. Tem um jovem aí que passou por uma cidade que fica caminho aqui entre Curitiba e Florianópolis. Eu não vou dizer o nome, irmão. Mas outro dia ele falou abertamente o nome, ele trouxe o nome, ele apresentou o nome para a mídia, o povão. Olha, eu não vou falar como o pastor Carlos, não, tem um lugar entre, não, eu já vou falar de vez. Pronto, meteu ficha, pichou mesmo. Não. Eu não estou contra ele, o conteúdo ruim que ele apresentou, porque na verdade ele não apresentou se sentindo satisfeito. Eu entendo que ele relatou todo o mau acontecimento que ainda talvez esteja acontecendo e repudio por não concordar. Eu concordo. O mundo jaz um maligno. O mundo jaz um maligno, mas não temos que concordar de maneira alguma. Os que são de Cristo prevalecem com Cristo, mas os que não são de Cristo não prevalecem com Cristo. O próprio Jesus falou: quem não é por mim é contra mim, e quem não ajunta espalha. Então eu não admito, irmão, e nem tenho medo, pastores que são formados em teologia, porque, irmão, eu não sou formado em teologia. Porém, eu peço a Deus, no seu determinado tempo, porque tudo é no tempo de Deus, eu tenho a humildade de um dia poder sentar numa sala de aula e abrir os meus ouvidos assim e dizer: Espírito Santo, olha, a cera que eu não consigo tirar lá dentro, tire por mim, que eu quero aprender agora. Há mais do que eu já aprendi. Mas infelizmente, irmãos, tem homens que, por ter um anel e verdadeiramente ter um conhecimento porque estudou, se empolga demais e vai e faz uso da mídia. E ainda tem um descarice de falar. Eu ouvi outro dia, quando o entrevistador falou para ele assim, esse determinado cidadão aí, que se diz ser pastor: você tem a coragem. Não, eu falo. Ele fala mesmo: eu falo. Eu sou assim mesmo e acabou. Eu brigo por aquilo que eu acho que é certo. Não, tudo bem, eu até concordo.
que é certo, o que é errado, é errado. Nós não somos obrigados a aceitar, a ser conivente com o erro. Mas espera aí, irmão. Você fazer uso, aproveitando essa oportunidade de fala, e você dizer, não, prova é que não é qualquer um que fala aqui. Qualquer um que fala. Por quê? Porque é só você. Porque só você se acha no direito e se acha o tal que só você pode falar ou tem a autoridade de falar. Você se engana, meu irmão. Os profetas de 40 anos atrás, da minha época para trás, homens de Deus que só sabiam o que era um ó porque tomava café numa xícara. O primeiro culto que eu assisti foi debaixo de um pé de jaca, com um irmão bem escurinho. Não que eu tenha nada contra negro, porque eu sou descendente de africano. Ele era bem negrinho mesmo. Chega, brilhava, reluzia. Ele ainda passava um óleo assim, sei lá se era óleo de peroba. Era algum tipo de óleo, que a careca dele, a cabeça, a face dele brilhava mais do que o sol. E quando ele abria a boca com aquele dentinho só na frente, assim, o resto era uma banguelice só. Só um dente na frente. O fogo caía. Eles não tinham teologia, mas eles tinham a graça de Deus. Eles tinham o poder de Deus nas suas vidas. Eles tinham. Porque o óleo, a unção, era derramado em cima de todos eles. Mas o que buscava e o que preservava a vontade de Deus, reverenciava o querer de Deus para a sua vida e para o seu ministério, o Espírito Santo sobre aquela vida, sobre aquele vaso, aquele ministério prevalecia. Almas eram salvas, resgatadas das mãos de Satanás. Enfermos eram curados. Aleijados eram curados. Viciados eram libertos. E graças a Deus, a obra de Deus, ela era recheada de milagres, libertações, profecias que se cumpriam. Mas, infelizmente, hoje, nós não temos visto assim. Só o conhecimento tem andado só. Não basta. Você, nem eu, nem ninguém consegue andar com um sapato só. Nós temos que andar com os dois calçados. Porque se você andar com um, corre o risco de você furar um dos seus pés. Justamente aquele pé que está sem um calçado. Então, portanto, o Espírito Santo vos adverte nesta manhã de hoje, deste dia. Você tem que ter o conhecimento e a graça de Deus sobre a tua vida. E você tendo a graça, você tem um amor. E você tendo um amor, você suporta. Você não vai falar do teu irmão. E se você tem um amor, você auxilia o teu irmão. Você pega o telefone e liga para ele, irmão, mano, olha, eu estou triste com você, mas eu quero te pedir perdão. E quero que você também me perdoe, porque eu guardei mágoa no meu coração. E de repente você não sabe, ou com certeza você sabe, e se afastou de mim porque guardou também da mesma forma, da mesma maneira. E eu quero te pedir perdão. O outro, por sua vez, diz assim, eu também quero pedir perdão, mano. E as lágrimas começam a cair. Porque sim, o perdão é uma ponte que quando é acionado, ele abaixa automaticamente e liga do problema, do conflito, à solução. Mas o que se vê são pastores e até mesmo irmãos que ainda não subiram nem o primeiro degrau, que é o diaconato, presbitério, por verem esses homens se galfinhando na mídia, eles estão seguindo o mesmo caminho, a mesma maldição, o mesmo conceito ruim. Vamos abrir
abrir os nossos olhos. Nós chegamos e estamos atravessando os últimos dias na terra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz nesta manhã a todos vós. Alamaço, alamaço, uricalamaço, ricalamaço. Deus não está contente com nada que está acontecendo. O Espírito Santo nesta manhã de hoje diz: você, pastor do Rio de Janeiro, que anda usando a mídia, que anda usando o YouTube para ficar falando de A e de B, cuide-se, porque os seus dias estão contados, o teu ministério já nem existe mais. Mas se tu calar a tua boca, se tu dobrar os teus joelhos e se humilhar diante de mim, eu ainda terei misericórdia de ti, ainda prolongando os teus dias. Mas o teu ministério permitirei que você continue em memória de tudo que fizeste por mim na terra. Mas, assim como eu fui com Saul, serei contigo. Já tirei o teu cajado. E essa advertência segue aos demais pastores por toda a terra. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Deus possa verdadeiramente suprir as vossas necessidades. Começando pelo o doutrinamento do teu lar. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Por isso, nessa manhã, mais uma vez o Espírito Santo vos diz: vos coloquem de pé, para que o Senhor fale com vós. O cair do homem e o levantar é de Deus. Mas tem homens que já estão prostrados, infelizmente. Quando a palavra diz que um dos pecados que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é que a igreja entende pela blasfêmia contra o Espírito Santo? Não é o irmão ou quem quer que seja abrir sua boca. Mas eu já ouvi tantas pessoas rejeitarem Deus de maneira irônica, debochada. E depois de um certo tempo eu passei a ver essa pessoa pregando, cantando, fazendo a obra de Deus. Porque essas tais pessoas, ou pessoa, ela não conhecia. Errai-vos por não conhecer a Escritura, mas os que conhecem, não. Os que conhecem, a responsabilidade é dobrada. É dobrada. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus não tem se agradado com essas pessoas que têm usado a mídia para denigrir umas às outras. Nós estamos nos finais dos dias. Vamos educar os nossos filhos. Vamos voltar ao primeiro amor. Embora Ageu tenha dito, escrito,
que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira? Sim. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Uma vez que você colaborou com Deus, reconheceu o teu erro e voltou para casa do Senhor, para se enquadrar novamente nos projetos de Deus, Ele se encarregará na continuação de continuar te guiando, o Espírito Santo de Deus. Mas primeiro você tem que fazer a tua parte, colocar a tua casa em ordem, ensinar os teus filhos a orarem desde casa, a se comportarem na igreja, ensinar os teus filhos a lerem salmos, partes bíblicas que os ensine, abra os vossos entendimentos para que eles possam melhor entender as suas obrigações desde criança, e na proporção, no decorrer do tempo, eles passem e continuem sendo fixados na palavra, de que futuramente eles venham ser verdadeiros homens de Deus, íntegros e capazes de exercer cada um a sua chamada, o seu ministério. Então a vossa responsabilidade, vossos pais, é ensinar os vossos filhos, para que quando cresçam, venha crescer, a chegar à maioridade, não venha se desviar, e sim continuar caminhando até a vinda de Cristo. Mais uma vez, eu agradeço a Deus e parabenizo todo aquele que faz bom uso do seu ministério e aplica a palavra da verdade. Para que essa palavra, crê na verdade, tenha sentido na vida daqueles que possam estar ouvindo. Porque, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. Então, quando as pessoas lá fora do mundo, que não são cristãos, mas que por cada um das suas necessidades, cada um na sua necessidade, tem sentido o desejo de visitar a casa de Deus, pelo menos visitar e aprender. Não estão sentindo mais esse desejo. Por quê? Porque quando eles olham para a mídia, não seria bom que eles vissem ninguém, que vissem leão brincando com gatinhos, gatinho brincando com ratinho, e o bode brincando com a ovelha sem machucar, o cachorro brincando com o gato, amigo do leão também. Mas infelizmente isso está longe de acontecer, mas um dia poderá acontecer. Mas o que essas pessoas têm visto são gato brigando com gato, cachorro brigando com cachorro, leão matando leão, rato comendo rato. E daí, com relação ao homem de Deus ir para a mídia, ou a algum de nossos irmãos que se titula cristão, mas que fazem uso da mídia para denegrir, para falar mal, em vez de levar uma palavra de consolo, uma palavra libertadora, resgatadora, chegar diante da mídia e falar: irmãos, você que está na tua casa, desempregado, dobra o teu joelho aí agora, meu querido, dobra o teu joelho que eu vou orar por você. E depois, quando você encerrar a tua oração, você convida ele a abrir a sua Bíblia. Fala como eu, quando eu estou no rádio, como eu estou. Eu estimulo, incentivo o ouvinte a buscar a sua Bíblia. Eu ainda falo: olha, eu vou
oferecer um louvor para a meditação e leva espiritual das vossas almas. Enquanto isso, querido, você pega a tua Bíblia aí no teu quarto, na tua cozinha, onde você guardou. Eu tenho escutado testemunhos de irmãos, de pessoas que não eram cristãs, mas tinham uma Bíblia em casa, já tinha até poeira, teia de aranha, correu lá, pegou sua Bíblia, Deus me usou na palavra e ele começou a chorar, e é verdade, e correu para a casa do Pai, e hoje é um vaso, é uma atalaia nas mãos do Senhor. Então, meu irmão, essa é a nossa função. Esse é o nosso ministério. Não é falar mal. Não é falar mal. Se tratando dos dízimos e ofertas, é bíblico. É bíblico. Nós temos que dar o nosso dízimo, nós temos que contribuir com as nossas ofertas para que haja manutenção. Se tem a igreja um carro, uma Kombi, um meio de transporte para socorrer os nossos irmãos, enfim, facilitar a obra, a caminhada na terra. Sim, porque na época de Jesus não tinha. Era jegue. Ele podia ter o melhor carro do seu querer, mas naquela época era jegue, era burro, era mula, camelo. Mas graças a Deus que Deus tem permitido esses projetos, essas evolução, e quem tem sabedoria faz bom uso da evolução. No caso do carro, a igreja tem que ter um carro, um meio de transporte. O irmão, a irmã, o irmão que esteja precisando ir ao médico, não tem condições, porque não tem condições de caminhar, o carro da igreja. Olha o dízimo, olha a oferta aí entrando em ação. Né? A irmã está esperando o neném, meia-noite, 1h da manhã, não tem carro, não tem dinheiro, liga para o pastor, porque a função do pastor é essa. Pastor, olha, meu pastor, eu estou nessa situação, espera só um minutinho, irmão, olha um segundo, às vezes o pastor não dá nem tempo de botar o paletó, não vou dizer que fala de paletó nessas horas, mas pelo menos a camisa ali, abotoar, vai todo mal abotoado, e às vezes até de pijama. Essa é a função do pastor. Mas quando a obra, o campo, a seara é muito grande, porque são poucos ceifeiros, o pastor tem que ir. Mas quando tem muito ceifeiro, muito trabalhador na obra, vai o trabalhador de confiança, aquele que o pastor acha por bem. Olha, liga, pega o carro, vai socorrer o irmão. Entra a oferta e o dízimo. Mas infelizmente, o que tem se visto são pastores cobrando, melhor dizer, altissimamente valores para pregar. Jesus cobrava para pregar. Aí vem com essa desculpa, mas eu tenho que viajar de avião. Poxa, a obra precisa, você precisa, mas tudo bem. Pastor, você quer que eu pregar na sua igreja? Olha, a passagem de avião para ir é R$1.000. Então, pastor, fala o seguinte, compra essa passagem que eu vou. Compra. Não, eu vou fazer melhor, eu vou depositar na tua conta. Mas você tem que ter a responsabilidade, o caráter de prestar conta ao pastor, realmente. Mas não se vê isso. Hoje, pregar o evangelho é comércio. Jesus não fazia nada por dinheiro, meu irmão. Jesus não fazia, Jesus comia peixe seco, cambimba, assada. Quem sabe quem é nordestino sabe cambimba, peixe, pão. Jesus comia essas coisas. Jesus podia comer o melhor prato no deserto. Só ele fazia assim, ó. Os anjos vinham e lhe serviam o melhor prato. Mas não, ele comia. Mas, irmão, tem pastor que quando tem homem de Deus aí, irmão, você pode até dizer, esse homem só está falando com o pastor, porque o que está se vendo hoje, a maioria dos pastores estão deixando a desejar, estão pisando na tomate, e eu não tenho medo. Deus está me mandando, Deus tem me levantado, e tem levantado muitos varões por aí afora, para bater, para abrir esses olhos, não só desses homens, como da igreja. A igreja tem responsabilidade. E outra coisa, quem paga esses pastores para pregar é conivente com eles, vai para o inferno do mesmo jeito. Tá? É conivente. Mas não é, meu irmão, é conivente. Eu provo dentro da palavra de Deus, é conivente. É conivente. Se você esconder um ladrão na tua casa, o ladrão vem correndo de estrada fora, a polícia vem atrás, o ladrão entra na tua casa, se ele não tiver armado, meu irmão, que corre o risco, ele está armado aí, tudo bem. Isso aí é
digamos que é um ponto aí que a justiça, no caso, e as pessoas que possam ver depois tem que entender. No caso, o camarada estava armado, não, você não. Mas se não tiver armado, olha, meu amigo, me desculpe, mas você vai para fora. Ei, polícia, vem aqui, ó. Porque senão a polícia pegar ele dentro da casa e você passar a mão nele, esconder ele debaixo da cama, seja lá onde for, você é conivente, você é preso. E se Jesus, por meio do Espírito Santo, está dizendo essa manhã que esses homens estão desagradando a ele, e você está aceitando, você está sendo conivente. Você está sendo conivente. Cobrar 15 mil, 20 mil, 30 mil, né? E ainda ostenta. Isso aqui é camelô, irmão. Tem gente que acha que isso aí é de ouro, não? É camelô. Eu posso ter o melhor da terra? Posso. Só que não com o dinheiro da igreja. Não com o dinheiro dos fiéis, não. Tem que ser com o suor do meu trabalho. Aí você pode estar pensando assim, eu falando lá, aí, nesse momento. Você está falando isso, irmão, porque a gente não está aí, nós não estamos aí para fiscalizar o Senhor. Procura acessar usinagem de 2 irmãos. É a minha microempresa. Pela misericórdia de Deus, Deus me permitiu eu administrar uma microempresa. Os irmãos quiserem conhecer o pastor Carlos, Carlos Alberto, usinagem@gmail.com. Firma, eu trabalho, meu irmão. Eu nunca quis viver das custas da igreja. Mas eu passei um período na obra, no campo, na obra missionária, que eu tive que depender da igreja. Mas o que era me dado era registrado. Não era nada da moda Bangu, não. Não era de qualquer maneira, não. Certo, meus irmãos? Tudo era com ordem e decência. Mas, infelizmente, irmão, tem pessoas por aí fazendo mau uso dos dízimos e ofertas. Quero recomendar para esses irmãos que teve um cidadão que, quando a arca estava sendo conduzida, ele tocou na arca e automaticamente saiu um raio do céu e consumiu. Então, a qualquer momento vai ser lançado do céu um raio na tua casa aí, onde você estiver, e você vai ser consumido. Pode acontecer de um raio, verdadeiramente um raio, como Deus pesar a mão, você perder tudo. Você perder tudo, todas as coisas que você adquiriu. E que a maioria dessas coisas foram coisas que Deus te abençoou. Mas você, por se empolgar demais, não quis mais vigiar e começou a pisar na tomate, a crescer, a andar de jatinho para lá, andar de jatinho para cá, né? Sabe lá fazer mais alguma coisa, né? Desagradável, achando que aos olhos da igreja está oculto, mas diante de Deus ninguém está oculto. E Deus termina revelando para o seu povo. Então, quando você vê um irmão desaparecer da mídia, ou ele está doente, ou Jesus, ou ele está desviado, ou ele está doente para morrer, ou já morreu, ou está desviado. Mas aquele que permanece na mídia, que faz bom uso da mídia, para levar a palavra salvadora, resgatadora, ele só sai no tempo de Deus. E quando ele sair, outro vem no lugar dele, e a notícia é que ele descansa no Senhor. E que toda a sua casa, toda a sua família continuarão abençoados, como foi o caso de Abraão. Abraão, ele foi um homem íntegro, capaz, obediente, temente a Deus. Deus fez vários aliança, né? Porque ele tinha uma intimidade com Deus.
Deus realizou milagres na vida, né? Isaac não era para ser concebido, concebeu, foi concebido. Sara não tinha condições, teve Isaac. Abraão já andava as caçolas de Abraão já viviam caindo nos pés, porque eu acho que devido à sua idade ele já não tinha nem cinto, o cordão já estava até afrouxando, ou ele não tinha mais aquela firmeza de abotoar os botões. Eu estou falando aqui ilustração minha, mas Deus, quando Ele quer operar, Ele opera na velhice, na mocidade, seja lá em que tempo for. Deus é Deus. Deus é Deus. Ana não podia conceber filhos, mas ela preferiu ficar boca de siri, quietinha, porque ela confiava em Deus. E ela, quando foi no templo lá orar, se debruçou diante de um dos bancos do altar. Eli estava sentada e Eli começou a contemplar e achar que ela estava embriagada. É o caso desses homens. Tem conhecimento da verdade, mas não vive a verdade. E daí ocorrem falhas, como ocorreu na visão, no enxergamento do profeta Eli. Ele achou que ela estava embriagada. Porém, se ele realmente tivesse na palavra, na verdade, na obediência, na graça e no conhecimento, ele não teria errado. Quando ele contemplasse, ele ia ver que realmente Ana estava passando por um momento difícil. Mas o que é que aconteceu? Ele começou a dizer: você está embriagado. Ele disse: não estou, sua serva está, coração, só misericórdia, só Deus sabe. Mesmo assim, Deus foi com ela, até porque ela guardou, ficou no Salmo 40, esperei com paciência do Senhor, e o Senhor se inclinou para Ana, e Ana concebeu seu filho, e foi bem sucedida, e graças a Deus. Mas o que se tem visto não é essas coisas. Algumas lá, aqui e acolá, muito difíceis, espalhadas em diversos pontos do mundo, não é nem do nosso país, para que os testemunhos não se ajuntem. São testemunhos como daqui no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, lá nos recantos dos Estados Unidos, de que realmente prevalece o poder de Deus sobre a vida de algum dos nossos irmãos, de algum dos nossos servos, pastores, ministros da palavra de Deus. O que tem se visto são homens sem visão, sem discernimento, sem faro nenhum mais, sem cheiro. Porque quando o crente cristão ele anda na presença de Deus, ele sente o cheiro do Espírito Santo, aquele cheiro suave, aquele cheiro agradável. Quando eu estou, aleluia, passando, enfrentando alguns momentos difíceis, eu sinto o cheiro do Espírito Santo. Ele chega perto de mim e me abraça, como ele tem te abraçado. Ele me acalenta, ele fala comigo. E o mais importante, ele se desloca na presença de Deus com gemidos inexprimíveis e começa a apresentar a Deus toda a minha situação. E logo depois tudo é resolvido, tudo é tranquilizado. A tempestade se faz tranquila, mente calma. Então, irmãos, eu recomendo os irmãos que orem, que leiam as vossas Bíblias, que antes de ler, peça a Deus nas vossas orações para que abra os vossos entendimentos, porque já é chegado o momento. Não se vê só um falso profeta, se vê vários falsos profetas por toda a terra. E agora está mais do que visto, eles estão visivelmente andando, quase se esbarram no outro. Está pior do que formiga em formigueiro. A cada esquina você vê um profeta, um falso profeta, porque o profeta mesmo, ele só vai quando Deus ordena. Ele não vive escondido, ele anda tranquilamente, mas ele é guardado pelo Espírito Santo, até para que essas pessoas que vivem de qualquer maneira não
os veja e queira criar algum tipo de constrangimento, de problema para o profeta, o homem de Deus. Como foi o caso de Pedro. Se me falha a memória, foi Pedro que estava no caça. Ou foi Paulo. Os irmãos me ajudem aí. Tem momento que a gente chega a fazer uma troca aqui, mas um desses dois irmãos, personagens aí da Bíblia, que o anjo veio e falou simplesmente: segue-me, Pedro, né? E quando ele seguiu, passou pela guarda lá, os guardas não viram. Da mesma forma, da mesma maneira, é procedente assim. O homem de Deus, ele passa em determinado lugar que as pessoas não veem ele. Porque Deus, ele guarda, ele ordena o Espírito Santo, ele recomenda o Espírito Santo para guardar o homem de Deus 24 horas, até dormindo. Mas aquele que empresta sua boca para Satanás, começa a falar de A e de B, de coisas que não edificam, ele é desprotegido, ele fica por conta do haver. Nós vemos que nós temos visto vários exemplos da nossa Bíblia, né? Na nossa Bíblia. Exemplos de homens de Deus que foram guardados por Deus, protegidos por Deus. Enoque, né? Enoque foi transladado. Enoque, rapaz, né? Queria pegar ele e tal. O inimigo tinha uma sede querendo pegar Enoque. Pegou não. Quem foi que disse? Pegou não. Deus falou: anjo, vai lá. Sumiu da terra. Outro que não se encontra. Procuraram o corpo dele e não encontraram Moisés. Né? Outro que aqui e acolá ele pisava na tomate, mas, poxa, humildade, reconhecia. Ele não pecou, mas deixou-se por algum momento e outro a fé oscilar. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como monte que não se abalam, mas permanecem para Deus. Então, a fé, você é responsável da tua fé. Não, minha fé está no Senhor e acabou. Se Deus é por mim, quem será contra mim? O choro pode durar uma noite, a alegria virar um amanhecer. Então acabou. O Espírito Santo é contigo mesmo. O Espírito Santo, ele te guarda. Porque você não segura uma bandeira qualquer, você segura a bandeira de Cristo. E você permanece proclamando Jesus como teu Salvador, teu advogado, e a fé é permanente. A fé é fluente. Continua sendo fluente. Então, continua assim, irmão. Continua assim. Elias, só para concluir, Elias, ele começou a falar que os 450 profetas eram isso, aquilo, que o Deus dos profetas, dos falsos profetas, estava viajando, estava dormindo. Mas depois de todo essa ação, esse episódio, ele começou a abrir os ouvidos assim, ó. Assim, ó. O que é? Ele começou a querer, entendeu? Ouvir coisa que não levaria ele a continuar. Pelo contrário, levaria ele a parar com a obra de Deus na terra. Então, quando a Jezabel começou a dizer que ia matá-lo, aí ele parou. Como é que é? Ela vai matar como? Não importa o que o diabo fala de você. Não importa o que alguém chegue dizendo que vai acontecer com você. Tá? Você tem que ouvir, prestar atenção nessas profecias por aí. Né? Nós temos que examinar se é de Deus. Não estou aconselhando os irmãos para discordar, não, isso. Não vou aceitar, não. Fica quietinho. Ouve. Vai para a palavra. Pede confirmação de Deus, como Gideão. Gideão falou assim: o senhor quer que eu vá para a batalha? Eu vou. Estou aqui. Só tem uma coisa. Pegou um novelo de linha e falou assim: eu quero molhado. Foi molhado. Eu quero seco, secou. Eu quero molhado. Eu quero seco, secou.
assim, irmão. Nós temos que fazer prova com Deus. E Elias, ele abriu o ouvido, em vez de dizer assim, Senhor, ó, tá dizendo que vai me matar, tá na tua mão, seguir em frente. Ele começou a aceitar a mal mensagem, aquele recado de Satanás. E o medo, o pavor começou a entrar no seu corpo, porque o medo não é de Deus, o medo é da parte do diabo. Começou a tomar conta de Elias, né? Começou a tremer. Mas Deus, né, por reconhecimento de tudo que ele fez, Deus lhe conduziu, falou, olha, vai para tal lugar. E ele entrou dentro da caverna e ficou lá. Determinado tempo ele sentiu fome, Deus viu que ele estava com fome. Deus falou para os urubus, olha, todo mundo aí. Deus falou para os urubus assim, todo mundo tome banho, bota desodorante, perfume. E Deus falou assim, é a ilustração, a brincadeira que eu faço em casa com meus filhos. E Deus chega para os urubus e fala, todo mundo toma banho, todo mundo chuveirão, desodorante e perfume. Que vocês têm a incumbência agora de levar alimento do meu servo lá na caverna. Os urubus vieram alimentar Elias. E no final das contas, missão cumprida, Deus fala assim, olha, eu vou te trazer para cá uma carruagem de fogo. Elias foi levado numa carruagem de fogo. Mas a recomendação é essa, irmão. Se você emprestar os teus ouvidos para coisas que não vêm de Deus, você corre o risco de ser tomado pelo adversário, que o Espírito Santo se retira quando percebe que alguma coisa estranha está acontecendo, que você está permitindo, ou quem quer que seja permitindo, ele se retira. E daí o que é que acontece? Entra o pavor, o temor, o tremor, melhor dizer, o temor não, o tremor e o pavor. E daí as coisas começam a tomar, a regredir, uma certa regressão. E quando você pensa que não, você já perdeu o foco, você já perdeu o rumo. Só Deus para te ter misericórdia de você. Então a palavra que Deus tem nesta manhã para você é que você continue no seu lugar, fazendo a obra de Deus e não se deixando levar por esses falsos profetas, por algumas falsas mentiras, mensagens criadas e manipuladas por esses homens que se dizem ser de Deus. Que Deus os abençoe mais uma vez, continue vos abençoando, multiplicando o vosso pão, atribuindo a cada um dos nossos irmãos em toda a terra, irmãos esses que possam estarem ligadinhos conosco por meio desta mensagem. Que Deus os conceda mais saúde e mais liberdade na fé, gozo, para que possam estarem sempre alegres e abençoados por Deus nas suas vidas. Amém? Que Deus os abençoe.